Yo, Geek, tudo isso lá? O último capítulo de One Piece foi uma parada assim de maluco, com Oda escalonando pra caramba ali pra hypar Rocks de Shebeck. Depois de, sei lá, 200 capítulos de sua apresentação na obra, né? Foi, não me engano, no capítulo 956 que ele é apresentado na história, e quase 200 capítulos depois, o Oda ele vem introduzindo ainda mais camadas sobre o personagem de forma extremamente absurda. E não foi só o Shebeck que foi hypado ali no último capítulo. Lembra que a gente falou nas inversões do capítulo 1155, que o capítulo 1155 tinha a ver completamente na relação de pais e filhos? Pois bem, o Oda foi capaz de hypar ainda mais a relação de Gold e Roger na trama de One Piece. A gente vai debater e discutir mais sobre esse assunto, sobre essa relação de pai e filho absurda da história, depois da vinheta. Vamos lá, como eu falei pra vocês, a gente sempre traz aqui algumas categorizações de uma forma muito interessante na trama de One Piece. Eu sempre falo pra vocês, gente, que o Oda, ele cria ali uns segmentos bem importantes através das inversões. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, mas essa inversão do capítulo 1155 pra mim ficou muito na cara, ficou muito evidente do que se tratava realmente. E eu confesso pra vocês que quando eu fui trazer a análise, né, as inversões ali do capítulo, eu fiquei pensando assim, caraca, o que o Oda realmente vai trazer, vai tirar desse capítulo? E eu fui dar uma volta, fui caminhar, e aí eu comecei a pensar, comecei a analisar o capítulo até que eu consegui enxergar um ponto em comum, consegui encontrar um ponto em comum em todos os capítulos figurados ali no capítulo 55, no número 55. Aqui a gente começa com as inversões dos capítulos de One Piece são sempre sinistras, mas o capítulo 1155 marca uma relação absurda, pais e filhos. E o que nós temos? Nós temos essa imagem fantástica, absurda, que eu não sei quem fez, do Roger juntamente ali com o Shanks e o Bug, né, protegendo ali os dois seus filhos ali de uma forma realmente assim extremamente legal. Essa é uma das melhores fanarts ou artes oficiais de One Piece. Eu não sei se é uma arte oficial ou se é uma fanart, mas é uma das melhores artes de One Piece de forma realmente assim absurda. Então, se a gente for até o capítulo 55, a gente já começa a ter um pouco mais sobre essa noção. No capítulo 55, nós temos ali, deixa eu só mudar para ficar melhor para vocês verem. No capítulo 55, nós temos a relação do Sanji com o Zeff e como seu pai é feito de refém. No capítulo 55, nós temos a ideia do Sanji realmente sobressaindo sobre as forças do inimigo, mas o Zeff acaba sendo pego ali como refém. O personagem acaba sendo pego como refém e o Sanji meio que tem que meio que recuar, né? Tem que ficar um pouco para trás ali no combate, visto como ele é colocado como refém no capítulo 55. Nós então temos no capítulo 155 a ênfase ali no relacionamento da Vivi com o Rei Cobra. No capítulo 155 temos ali o Cobra chamando o Crocodile de herói, e no capítulo também 155 temos a própria Vivi meio que falando ali sobre o Crocodile e como ele pertencia a um sistema ali de piratas que trabalhavam para o governo mundial, o que acaba sendo algo até mesmo interessante para a história e focando literalmente na relação de pais e filhos. Então o capítulo 55 tem relação de pai e filhos, o capítulo 155 também tem essa relação, também tem essa proposta. E o que é importante aqui para esse vídeo é que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe os nossos conteúdos por aí. É muito importante você continuar reagindo e comentando ainda mais os nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos de One Piece por aqui. É claro que você pode continuar nos ajudando, comentando, fomentando e se tornando membro, mandando seu valeu, mandando seu hypar, tá curtindo pra caramba os nossos vídeos de One Piece. Continue a nos fortalecer através de cada uma dessas ajudas. Até que nós temos ali o capítulo 1055. Nós também temos uma conexão absurda entre pais e filhos neste capítulo. O Sukiyaki não sabe se pode viver com a honra ao saber o destino do seu filho sem ter conseguido fazer nada para lhe ajudar. Ou seja, o Sukiyaki ficou preso durante todo esse tempo em um ano, sabendo das mazelas que havia acontecido com o Oden, sem poder fazer nada. Ou seja, relação de pais e filhos. Nós então temos durante ali o capítulo as apresentações
relações, da forma como o Shanks ficou e criou, né, ajudou ali a criar o Luffy, o Oden com o Momo, a Toki com a Hiyori e Shanks com a Uta. O Shanks também aparece ali com a Uta no capítulo 1055. Então, nós temos a relação de pai e filho mais uma vez acontecendo na história, acontecendo mais uma vez aqui na trama de One Piece. Então, nós temos ali o capítulo 1155. Neste capítulo, o Xebec, ele sabe que se machucar ali o Loki, o Harold virá lhe ajudar. E é dito e feito. O Harold retorna até Elbaf e acaba vindo ali conversar com o Xebec. O Loki fica extremamente feliz. Ele não pode nem mesmo acreditar que seu pai fez isso por ele, porque no capítulo que é comentado, ele tem uma conversa com o Loki, né? Loki, sei que você é forte, mas não vá para o submundo com tanta frequência assim. Dessa vez, você só caiu de um penhasco. Só que aquele lugar é cheio de coisas perigosas. E aí o Loki, ele fica quietinho, mas ao mesmo tempo ele fica questionando: o pai realmente voltou? É só uma coincidência, né? Não tem como ele ter voltado por minha causa. Então o Loki, ele vai meio que tipo assim, entendendo que seu pai realmente, que existe alguém no mundo de One Piece que lhe ama, né? Por mais que ele cresceu sendo rejeitado, cresceu realmente sendo colocado nessa desgraça, existe uma pessoa realmente que ama ele. E nós então temos que todo o plot do capítulo 1155 só acontece por causa da relação de pai e filho. Se não fosse ali o Loki, se não fosse ali esse amor que o Harold tinha ali pelo Loki, todo o plot que nós temos do Xebec apresentando toda a sua tripulação, chamando o Harold para participar ali da sua tripulação, não aconteceria. Então o capítulo 1155 é extremamente importante. Na verdade, o número 55 é extremamente importante ali pro Oda na trama de One Piece, para dar uma ênfase ainda maior sobre essa relação de pais e filhos. Mas provavelmente você deve estar se perguntando, tipo, LP, onde você quer chegar com isso? Bom, acho que dá pra questionar aqui sobre a parada de eu ter pulado o capítulo 551. Ué, 551? Como assim? 55, temos ali o 155, o 1055. Da onde 551? Se a gente inverter ali o 1155, a gente tem o capítulo 551. Neste capítulo, nós temos a coisa mais importante, a maior relação de pai e filhos da obra, da história de One Piece. Primeiro, nós temos ali a continuação da revelação de que Gold Roger é o pai do Ace, né? A revelação acontece no capítulo 550, mas no capítulo 551 que vem a consequência dessa revelação. Depois nós temos o pedido ali do Roger para que o Garp cuidasse do Ace. Os filhos, eles não devem pagar pelos pecados dos pais. Marquem essa frase porque ela é extremamente importante. O próprio Roger fala isso pro Garp para convencer ele a cuidar do Ace em seu lugar. Só que então o Ace entra para o bando do Barba Branca e é adotado ali pelo pirata. Então nós temos o que? O Barba Branca dizendo: meu filho amado, é melhor que você esteja inteiro. Aguente só mais um pouco, Ace. Esse é um fato bem importante aqui, porque o que nós temos? Temos dois inimigos, dois rivais de Gold Roger, criando o filho ali dele. O 55, ele tem uma relação absurda com pais e filhos, mas o 551 é um capítulo completo de pais que adotaram o filho dos seus inimigos. O Garp e o Barba Branca criaram o filho do seu maior rival. Os dois acabaram criando, ajudando ali na criação, ajudando a torná-los mais fortes. O Garp ali criou de toda a infância, a base da toda a infância ali para o Ace, enquanto o Barba Branca acabou fortalecendo o personagem e lhe dando ainda mais respaldo para que até mesmo ele derrotasse um Shichibukai. E o que eu quero indicar com isso, né? O que eu quero indicar com tudo isso? O Roger, ele também criou o filho do seu maior rival. E esse filho é o Bug. O Bug, ele é o filho ali de Rox de Xebec. Não sei se vocês repararam, no começo do capítulo 1155, o Xebec fica surpreso pelo Loki ser filho ali do Harold. Mas por quê? Comum, né? Uma pessoa pode ter filho, né? Uma pessoa pode ali querer ter um filho. Mas por que ele ficou surpreso? Será que para o Xebec ter
ter um filho, ter alguém, um laço familiar era uma fraqueza que as pessoas poderiam usar contra você. Só que a gente pode observar que ao ver ali que uma das pessoas que o Shebeck mais admirava tinha filhos, será que a ideia do Shebeck de ter filhos pode ter vindo daqui, deste encontro direto aqui com o Loki? Será que ele entendeu nesse momento que pessoas poderiam surgir da sua vida para herdar a sua vontade? Tem aquela frase realmente épica que ele diz ali para o Harold: diga o que quiser, um dia alguém fará isso. O Harold fala que o inimigo do Shebeck é alguém muito grande. Ele está falando sobre o mundo inteiro, né? Ele está falando sobre lutar contra reinos gigantescos. E aí simplesmente o Shebeck diz: diga o que quiser, um dia alguém vai fazer isso, alguém vai derrubar Imu-sama, alguém vai colocar Mary Josie abaixo. Então esse encontro no capítulo 1155 aponta diretamente essa conexão de pais e filhos de forma extremamente absurda, e como tudo isso foi fortalecido na ideia ali do Harold tendo filhos, basicamente passando essa temática também para o Shebeck. A gente já falou isso no Professor de Ohara, né, da semana passada, mas o cartaz de procurado do Shebeck beira o absurdo com o Bug, da forma como eles são tão parecidos. É quase uma confirmação silenciosa de que ele pode mesmo ser o pai do Bug. É como se o próprio Oda estivesse nos dizendo: a revelação de que o Shebeck é pai do Barba Negra já é bombástica. Mas ainda não é a maior surpresa sobre esse personagem. Eu vi muita gente estranhando essa revelação do Barba Negra ser filho do Shebeck como uma nota de rodapé, sem ser ali pelo plot ou pela narrativa. Mas é porque essa narrativa, essa narração sobre o Shebeck ser pai do Barba Negra era extremamente importante para a gente ter um peso maior no capítulo 1155 na relação entre pais e filhos. E é claro que o Bug entra nessa equação por completo, porque o Bug, ele é essa grande revelação que vai vir por trás ali do Shebeck, visto que o Bug tá na obra desde o capítulo 9 e o Barba Negra só aparece lá em Jaya. Então a gente tem essa comparação e esse estigma. O Bug, ele é o rival do Luffy, é o cara realmente que pode disputar com ele com o título de Rei dos Piratas. Quem está no mesmo arco, quem está basicamente desde o volume 2 ali da história de One Piece, Bug, o palhaço estrela. E essa comparação ali entre Bug e também ali o Barba Negra, filhos ali de uma forma muito precisa sobre o Rocks, é uma coisa bem interessante, porque assim como o Harold teve um filho bastardo com uma mulher gigante do circo, e depois um herdeiro legítimo com a verdadeira sucessora do sangue dos gigantes, vemos dois destinos divergentes. Vemos ali um bastardo desejando unir ali todas as raças gigantes, enquanto o filho do sangue real mira o domínio do mundo. O objetivo ali do Harudin é querer realmente reunir todas as raças dos gigantes como iguais, acabando realmente com as diferenças entre os povos. Enquanto Loki, inspirado pela ideologia do Shebeck, quer mirar o mundo, quer acabar ali com o mundo para que ele possa se tornar o rei. Esse paralelo se reflete perfeitamente em Shebeck. Ele também deixou dois herdeiros simbólicos. Um é Barba Negra, que se considera o legítimo sucessor da vontade do seu pai, e o outro é o Bug, que chegou realmente a abandonar todo o seu objetivo, abandonar os seus sonhos pelo Shanks, mas agora almeja topo do mundo. E olha só, o Bug é o portador da habilidade de unir as pessoas. Qual que é o objetivo do Harudin? Ele quer unir todos os gigantes em um só reino, quer fazer de Elbaf realmente ali a base para a união de todos os povos dos gigantes. E o que o Bug tem de poder? O Bug tem o poder de unir as pessoas. Isso é confirmado ali pelo Mihawk lá em Marineford, da mesma forma como o Luffy também tem. E sabe qual que é o detalhe mais saboroso disso tudo? É que o Harudin, o paralelo do Bug, já foi um dos seus subordinados. Explode a sua cabeça aí.
Cara, é genial pensar o tamanho do coração de Gold Roger por ter criado duas crianças, filhas dos seus inimigos. O filho de um Tenryubito e o filho do seu maior rival. Pensar nisso só deixa a frase do Roger pro Garp ainda mais gigantesca. Os filhos não devem pagar pelos pecados dos pais. É realmente assim algo absurdo pensar no hype e que o Oda está criando ali para o personagem, mediante a todas essas ações do Shebeck. O Roger, ele cria dois filhos de personagens que ele supostamente não é que odiava, porque o Roger nunca pareceu odiar pessoas fortes, mas eram seus rivais, eram seus inimigos, eram pessoas que colocavam pedras de tropeço em seus caminhos. Mas o fato é que ele pegou essas crianças, viu como inocente e as criou, acabou colocando no mundo, acabou lhe ensinando da maneira como ele podia e os tornou como seus filhos, tanto o Bug quanto também o Shanks nessa figurativa. Caraca, velho, eu realmente me surpreendo pra caramba com as ações de Eiichiro Oda. É claro que o hype pra cima do Shebeck pra algo assim de força, poder, é algo absurdo e eu acho que o Oda realmente fez o certo, mas o Roger, quando realmente todas as peças se encaixarem, quando o nó for dado pra explicar toda a trama do Bug, juntamente com a trama do Shanks, eu acho que vai colocar o cara realmente numa parada ainda mais genial. Eu não me surpreenderia se no capítulo 1255 o Oda revelasse que o Shebeck é pai do Bug. Simplesmente eu não me surpreenderia se isso rolasse. O Roger sendo colocado ali nessa estigma, aprendendo a amar os filhos dos seus inimigos, para que futuramente o Ace fosse amado também pelos seus rivais, tanto ali pelo Garp quanto também pelo Barba Branca. Caraca, velho, o Oda é um escritor formidável.